Bom dia, boa tarde e boa noite a todos e todas. Meu nome é John Lee, doutor em desenvolvimento econômico, pesquisador do postdoc do Sunset da Unicamp e coordenador de academia online da Universidade Globo do Trabalho. Eu faço parte do FrontD, que é um grupo de pesquisa dentro do Instituto Lula, que tem desenvolvido uma série de pesquisas relacionadas com os desafios da era digital, com as novas e velhas desigualdades na era digital. Hoje a gente está aqui para lançar o primeiro boletim de um dos temas de estudo de FrontD. Vamos refletir juntos sobre o tema quando os agricultores são impulsionados pela internet da China. Sou muito privilegiado por ter 3 colegas para conversar um pouco sobre este tema, para aprofundar um pouco este tema e pensar juntos quais poderiam ser as referências para o desenvolvimento rural sobre era digital. Então, a gente tem aqui hoje o Marcelo Manzano, economista, doutor em desenvolvimento econômico pela Unicamp e pesquisador dos postdoc do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp. Muito bem-vindo. A Lalissa Ambrosano Packer, advogada socioambiental, mestre em filosofia do direito pela UFPR, parte de equipe da Organização Internacional de RAIN, Programa América Latina e membro do Grupo Carta de Belém. Muito bem-vinda. E Marco Fernandes, mestre em História, doutor em Psicologia da USP, pesquisador do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, militante da Assembleia Internacional dos Povos, vive em Shanghai, da China. Bem-vindos e bem-vindas. Então, antes de passar as palavras aos meus colegas para compartilhar algumas reflexões, por favor, permita-me abrir um pouco sobre esse tópico, porque não é tanto muito conhecido aqui no Brasil. Então, na China, o projeto Internet Plus tem sido anunciado há quase uma década. Todos os setores da economia estão procurando conexões baseadas na internet para atualizar sua performance. Uma delas é Internet Plus Agricultura. O que eu focalizar foi o projeto Internet Plus Agricultores, para ver quais são as oportunidades e desafios para os pequenos agricultores quando eles começam a usar a internet para produção, vendas e outras atividades econômicas. Na China, porque a terra é muito fragmentada, pelo você ver meu boletim, o mercado privado de gás está ainda não muito modernizado em comparação do que o Brasil. Assim, a maioria dos pequenos agricultores vende suas pequenas quantidades de produtos, ainda se baseia em nossos canais muito convencionais, muito tradicionais, através dos intermediários, né, middlemen. E aí ele perde muitos, e também intermediários tem muito poder dominante com esses pequenos agricultores. Entretanto, o comercial eletrônico rural, rural e-commerce, trouxe muitas oportunidades. Pela minha experiência, tem famílias, tem amigos, está fazendo isso. E hoje, a cada vez mais, agricultores estão vendendo seus produtos online, sem pagar custos desnecessários aos middlemen, né, intermediários. Então, o comercial eletrônico rural, ao mesmo tempo, proporciona muito empregos
para aqueles que antigamente não podiam ter emprego devido aos cuidados das famílias, né? Nesse caso, a maioria só mulheres rurais. E aí, então, esse traz algumas oportunidades, mas, no entanto, também temos preocupações. Eu faço pouquinho sobre isso. Por exemplo, se os agricultores são beneficiários pela extensão da cadeia da indústria, a agricultura é alimentada pela internet plus, ainda é questionável a longo prazo. Agora, a gente vê, né, ele pode vender diretamente para consumos e não precisa pagar para middleman, mas agora a gente sabe que esses grandes e-commerce plataformas como Alibaba, como Jingdong e outras plataformas está começando esses poderes para ocupar de mercado. Igual do que o Uber, quando entra um país, oferecer preço bem mais baixo, mas depois, quando ele tem dominância no mercado, ele vai aumentar, né? Tem muitas coisas que esses pequenos agricultores não conseguiram negociar. Então, esse é em termos de longo prazo, eu tenho mais dúvidas. E outros aprofundam a estrutura de poder ainda está em formação. E as entidades emergentes, como a dos grandes comerciais eletrônicos, está na mediada está em posição dominante. A última, eu queria falar, os pequenos agriculturais são, em grande medida, excluídos do processo de decision-making. Porque o Estado local, governar local, depende muito de financiar investimentos pelos esses privados, empresas. Então, eles bem mais conversar com eles. Ao mesmo tempo, a gente também vê as plataformas também preferem trabalhar juntos com algumas organizações cooperatives naturais do que individual com pequenos agricultores. Por isso, eu acho que essas coisas já, numa estrutura, já excluindo esses pequenos agricultores nesse decision making. Então, isso também é uma preocupação de mim. Então, eu vou parar aqui para convidar nossos colegas da suas reflexões. Então, vamos começar com Marcelo, por favor. Legal, obrigado, Cheng. Prazer estar aqui discutindo esse tema com você, com o Marco, com a Larissa. Quero dizer desde logo que não sou um estudioso desse assunto, um assunto muito novo, né? Eu acho que para muita gente, pouca gente sabe disso, por isso é tão interessante esse texto que você escreveu, que eu aproveito para convidar os que estão acompanhando a ler o boletim que está... o link está na página aqui do YouTube, pode ser baixado, um boletim que o Cheng escreveu, tratando um pouco, contando essa experiência. Então, é muito interessante. Eu me interesso muito pelo assunto, porque eu sou um estudioso do mundo do trabalho, da questão de trabalho, emprego e renda, e certamente essa experiência chinesa com os pequenos agricultores familiares tem muito a nos ensinar, talvez, sobre o mundo do trabalho e emprego, né? Então, é muito interessante. Eu queria chamar a atenção para algumas questões que a leitura do seu texto me trouxeram, que acho muito relevante, né? A primeira delas é isso que você estava dizendo agora, a eliminação dos intermediários, né? Que até numa conversa que a gente teve outro dias atrás, você chegou a dizer que a renda dos agricultores familiares, de alguns deles, multiplicou por 3, cresceu 3 vezes a renda, só pelo fato de estarem vendendo diretamente por meio da internet, por meio dos aplicativos, e não mais sendo obrigados a vender para os intermediários.
O que se for isso, 3 vezes, 2 vezes, o que quer que seja, de qualquer maneira, me parece muito importante isso, né? Porque acho que esse é um problema histórico no mundo, em todos os países, mas eu, inclusive, que sou de família, meus avós eram produtores rurais de pequena propriedade rural, eu ainda tenho primos no interior de São Paulo que produzem em pequenas propriedades rurais. Então, eu conheço um pouco assim de experiência familiar, e a gente sabe o poder dessas grandes empresas de alimentos, muitas vezes, né, dos grandes cadeias supermercadistas, varejistas, atacadistas, o poder que eles têm para impor preço, né, aos pequenos produtores familiares, rurais, né? O poder do que a gente chama em economia, essa palavra feia, o poder do monopsônio, né? Se o pequeno agricultor só pode vender para um único comprador, ele acaba vendendo pelo preço abaixo do preço de custo, muitas vezes, né? A gente vê isso foi um problema histórico no Brasil, ainda é, em certa medida, a produção de leite, dos pequenos produtores de leite, né? Só tinham a Parmalat para vender. A Parmalat era a multinacional que estava no Brasil e comprava o leite, por exemplo, no interior de São Paulo inteiro, no Paraná, era a Parmalat. Ou você vende para a Parmalat ou você não vende. E aí o preço era absolutamente... não compensava, não garantia nem a sobrevivência daquela família, daquela produção rural. O mesmo acontece com a produção de frango no Brasil hoje, né? As empresas que compram o frango, né, ou ovos, são muito poucas empresas no país, é um grupo concentradíssimo e pagam o preço que desejam e impõem condições muito severas. Então, acho que isso, em primeiro lugar, acho que tem uma grande importância essa experiência chinesa que você está nos apresentando, porque mostra uma maneira muito efetiva de tirar o middleman da história, tirar o intermediador, né? Claro que isso gera novos problemas, mas aí nós vamos ter que lidar com esses novos problemas. Por exemplo, as novas plataformas, como você mencionou, vão se tornar o novo monopsônio desse sistema. Já estão fazendo isso, o Uber, etc. e tal. Porém, aí, aproveito até já para te perguntar, aí eu acho que a China tem uma vantagem sobre nós, economias liberais do Ocidente. A China, pelo que a gente tem acompanhado, o governo chinês está muito atento a esses monopsônios, né, a esses grupos. E a gente já tem algumas pistas, talvez o próprio Marco, que está lá acompanhando essa realidade também, possa ajudar. Eu daqui, a gente tem dificuldade de perceber, tem pouco acesso a textos, etc. Mas, ao que se sabe, o governo chinês tem imposto regras muito mais diretamente sobre essas empresas. Se não me engano, o grupo Didi, que comanda o transporte de passageiros, recentemente foi obrigado a flexibilizar suas regras, melhorar as condições de pagamento, etc. e tal. Então, é verdade. Eu acho que retiramos o middleman e colocamos um outro poderoso player nesse movimento. Mas, a depender do contexto da regulação política nacional, acho que isso pode ter um final feliz e não sair da mão de um para ir para o outro, como acontece aqui no Ocidente muitas vezes. Então, o primeiro ponto, acho que é esse. Acho que essa é a questão mais importante que eu vejo no seu trabalho, além de muitas informações que você nos dá sobre essa realidade do mundo rural da China, que a gente não conhece. Eu não sei falar mandarim, não consigo ler os textos chineses, e, na verdade, tem muito pouca coisa traduzida, a gente tem pouco acesso. Agora temos aí as notícias da China, que nos chegam por e-mail, que nos ajudam muito, mas é um volume reduzido de informações. Então, a gente não conhece muito, eu fiquei muito surpreendente com algumas informações e quero chamar a atenção para uma última coisa antes de passar a palavra. Outro dado interessante que você mostra, você diz, né, que ao longo das décadas, a gente sabe disso, houve uma migração da população do campo para a cidade muito grande, até porque as condições, os direitos sociais, os direitos do trabalho, o acesso a políticas sociais na cidade eram garantidos e no campo não era, né? Pelo que eu entendi, havia esse desequilíbrio. Mas o que me chamou a atenção, acho que é uma informação muito importante que você nos conta, é que de alguns anos para cá isso tem se revertido.
essa roda inverteu. E a população tem gente saindo das cidades para voltar ao campo, muito em função dessas alternativas criadas que melhoraram o padrão de vida no campo, tanto do ponto de vista de renda quanto de acesso a serviços, a informações, inclusive por essa rede de infraestrutura que o governo chinês implantou, e tem números impressionantes. Você diz que 100% das vilas e dos povoados chineses tem asfalto, tem um acesso ao asfalto, sendo que a China é um continente, né? Imagina, isso é uma coisa incomparável, por exemplo, com a realidade do Brasil, mas não é só isso, são também as tecnologias de informação, acesso à internet, fibra ótica, se não me engano, é mais de 90%, ou uma coisa assim, é muito grande, né? Então, é importante esse aspecto também. Além da coisa do middleman, então, eu acho que outra coisa muito relevante que você nos traz é essa inversão do fluxo migratório, né? Agora no sentido do campo, o que nos faz pensar sobre também, né, um país como o Brasil, que também tem essa vastidão de área, de terra, se isso não deve ser uma aposta para o país, né? Uma maneira de integrar muita gente que está excluído do mercado de trabalho, por exemplo, nas cidades, nas periferias das grandes cidades. Por que não apostar num modelo como esse, né? Que traz uma série de benefícios, né? De desconcentração, de bem-estar, e para determinados grupos sociais, como você mostra, os idosos, por exemplo. Muitas vezes, estar no campo é uma vida mais adequada aos idosos, aos aposentados, enfim, não sei. Mas há uma novidade aí muito relevante, né? Eu não sou estudioso de demografia, mas me parece que não há nada parecido na história do mundo moderno, de uma sociedade que tenha começado a reverter o fluxo migratório, não por conta de uma crise, mas por conta de melhora substantiva das condições de vida na área rural, né? Nas propriedades rurais. Então, muito interessante isso, gostaria de conhecer mais e ouvir os demais também. Acho que esses 2 pontos é que eu queria destacar do seu trabalho aí, que eu li com muita curiosidade e, como eu disse, é um tema que muito pouca gente conhece. Então, parabéns, Cheng, é muito boa essa sua contribuição para a nossa reflexão. Obrigado. Muito, muito obrigado, Marcelo. Como você fala, tipo, eu não conheço muito, mas na verdade você abre os assuntos que tanto importante que eu queria falar, mas não tinha tempo. Então, eu vou fazendo pouquinho comentário, pouquinho para você, mas tá bem, Marco, a Larissa, à vontade, se você queria comentar, também pode, e depois eu passo para a Larissa. E aí, eu começo com o último ponto que o Marcelo falou, sobre imigrações, né? Acho que essas coisas, realmente, para a gente reflexionar sobre essas coisas. Eu lembro que antes de esse rural e-commerce, né? Esse comercial eletrônicos rurais, na verdade, a gente tem tantas pesquisas falando sobre problemas da rurais, que todo mundo está indo da rurais. Então, na minha pesquisa, falando, tipo, a cada ano, tem 15 milhões de pessoas começando de viver na cidade, né? Além disso, a gente tem mais ou menos, a cada ano tem mais ou menos 200 milhões de pessoas vai migrante para a cidade trabalhar, né? 15 deles vai morar lá permanente, mas imagina, a cada ano tem 200 milhões de pessoas da rurais para trabalhar na cidade. E aí cria tantos problemas na rurais, que basicamente na rurais só tem idosos, tem mulheres, porque mulheres têm que se cuidar de idosos e de crianças, e na rurais só tem, tipo, crianças, idosos e mulheres. Então tem tantos problemas, porque parece não tem umas soluções, como o desenvolvimento de fazendo tanto manufaturas da cidade, né, como a China fazendo tantas exportações para o mundo. E aí, uma área parece de não ser esquecido é o naturais. Não parece que tem possibilidade. Por quê? Na China é uma realidade isso. Porque todas as pessoas têm acesso, todas as pessoas naturais têm acesso para a terra.
né? Mas o problema disso, a cada tem um pequeno tipo tamanho de terra. Então agora para ver, na verdade, não tanto econômico como você focou na atividade na rurais, comparação do que você trabalha em uma fábrica na cidade. Então por isso, né, todo mundo está saindo. Mas agora com essa situação de rural e-commerce está começando, a gente agora se você vê mais é uma cenário é isso. Na rurais tem tantos esses delivery people, né? Tipo, a pessoa está muito ocupado para fazendo packaging, para fazendo tipo promoções, para chamados algumas organizações de produtos para vender. Então acho que essas coisas agora realmente traz algumas oportunidades para pessoas que queria viver na rurais, mas antigamente não tem nada oportunidade. Mas também para a gente também sabe que na China, por causa de política de terras, também permite, né, pessoas podem votar. Acho que essa é uma condição que não existe em outro país. Né? Na nossa, pelo menos da política de terras, pessoas da rurais têm rural hukou, né? Acho que Marco conhece isso muito bem, que pode votar. Você pode votar, você pode ainda tem sua terra, né? Se você trabalha na cidade, você pode alugar. Mas agora você pode votar, mas essas condições, acho que a gente tem que, tipo, não ignorar isso, porque em outros países não tem isso. Outra coisa de regulações, acho que em termos de regulações para, tipo, digitalizações, essas plataformas, acho que nesse sentido, China está tentando, pelo menos como a gente vê outras pesquisas, né, como Marcelo já falou sobre esse Didi, né, essas empresas que, na verdade, hoje é dono de 99 aqui no Brasil, que já fazendo tantas regulações, mesmo que uma direção que eu não concordo em termos de, por exemplo, determinado esse motorista é trabalhador ou não, ou precisa outro termo, mas pelo menos ele está tentando fazendo regulações, né? Já tem algumas regulações nesse jeito. E na área de rurais, acho que ou, por exemplo, a gente passa essa lei, tipo, e-commerce law, né? Recentemente, também para regular, mas isso também sempre tem os dois lados, né? Hoje, se tem algumas leis, então significa não é fácil do que antes, que todo mundo pode abrir uma loja tanto fácil. Ainda faz hoje, eu leio essa lei, mas não tanto difícil, mas ainda tem algumas regulações, né? Mas, outro lado, a gente pensar, talvez tem possibilidade para regular. Por exemplo, dar um exemplo. Antigamente, se você vender numa plataforma de Taobao, vamos supor, você vender produto de milho para Taobao. Você não pode vender na outras plataformas, por exemplo, Jingdong ou Suning ou outras plataformas. Esse, na verdade, não permite agora com essa nova lei. Então, a gente tem algumas possibilidades de essa lei estar regulando nessa área, mas também pode criticar, né? Pode trazer alguns problemas também. Como é seu primeiro ponto, eu queria falar, tipo, na China, realmente, a gente não tem nada condições do que o Brasil, pequenos agricultores, vender produtos para supermercado ou para esses canais muito modernos. Não existe isso. Ainda, por isso, no meu boletim, eu falo muito immature. Ainda não desenvolve muito, porque tudo tem pouquinha quantidade. Normalmente, ele vende para o mercado atacadista, tipo, wholesale market, tipo, próxima, perto de rurais, ou perto de middleman, né? Então, esses canais ainda muito inicial, porque a gente tem esse mercado provado de graus bem recentemente, na verdade, né? Antigamente, por causa de economia planejado, e não permite, não existe esse mercado provado, porque antigamente todos agricultura você tem que vender para governar. Mas então esse abre esse mercado bem recentemente. Então por isso todas as condições ainda não abre muitos canais muito modernos com contratos. Então não garante nada muito para pequenos agricultores.
Então, nesse caso, acho que esse e-commerce realmente abre um canal para pequenos agricultores, mas ainda tem bastante problemas. Então, eu vou parar aqui para passar a Larissa, faça suas reflexões. Muito bem-vinda, Larissa, por favor. Oi, gente, obrigada. Obrigada pelo convite. Eu ia falar um pouco no GRAIN, onde eu trabalho, né? Grão em inglês é uma organização internacional que monitora a cadeia de valor do agronegócio. Quando eu li o teu trabalho, eu achei, como o Marcelo falou, né? É difícil a gente realmente ter acesso à informação. Tem alguns companheiros nossos que trabalham na Índia, que tem alguma relação com o grupo ali na China, mas esse acesso mais claro a informações, eu achei muito incrível essa informação de cerca de 10 milhões de pessoas em 2020 retornando para o mundo rural, e um mundo rural conformado por 2 hectares. Então, isso gera também um problema de distribuição de terras, né? Enfim. Mas, ao mesmo tempo, aquele ajuste que você cita de 2013, que é parecido com o que a gente vive aqui desde a Revolução Verde, desde os anos fim dos anos 60, 70, em que por contrato, nessa agricultura de contrato, os agricultores acabaram cedendo seus direitos de operação, seja por arrendamento, por contrato de parceria, contrato de gaveta, vão para cidades e cedem os seus direitos de operação para outras empresas, outros atores, que foi o que acabou construindo uma integração vertical da cadeia, né? Então, esses novos atores, por exemplo, surgiram as grandes tradings, né? Bunge, ADM, né? Que tem os direitos de arrendar a terra ou de corte e tem vários tipos de contrato, né? De operação, né? Que os agricultores, por exemplo, dentro dos assentamentos de reforma agrária, acabam muitas vezes tirando a renda a partir do arrendamento ou de um contrato de parceria, deixando de ser agricultores, e vão prestar serviços sazonais né, nas cidades. E aí a gente vê alguns conglomerados se formando, concentrando a cadeia. Então, eu queria só destacar, com essa digitalização da agricultura, essa agricultura 4.0, ela vai ocorrer desde a produção no campo, né, até a logística de processamento e distribuição dos alimentos, até chegar nos grandes supermercados de varejo e atacado, né? Então, um ponto interessante da gente pensar na digitalização dessas várias etapas da cadeia nós já estamos falando, pelo menos no mundo como um todo, né? Claro que tem as especificidades chinesas que realmente eu não conheço, mas a gente tá, e a Índia está sofrendo um embate com isso, né? O Estado saindo da cadeia da regulação do abastecimento público e deixando isso, abrindo para grandes corporações da agricultura, né? Então, a gente tem, por exemplo, 3 corporações controlam o setor de sementes. Bayer Monsanto, Coterva, que é a união da DuPont e da Dow, e a Syngenta China. Então, elas 3 controlam 50% do mercado mundial de sementes. Nessa agricultura de contrato, elas começam a tomar conta também de outros setores, como o próprio setor do agronegócio. Então, o setor dos agroquímicos. Então, o setor de fazer os agrotóxicos, né, que depende muito de óleos à base de petróleo, você tinha antes 6 grandes corporações, as Big Six. Hoje eles chamam de as 4 gordas. Então, houve uma maior concentração ainda. Ou seja, as empresas de agrotóxicos compraram as empresas de sementes, você tem uma maior concentração, novas fusões e aquisições com integração vertical da cadeia. Aí você tem, em primeiro lugar, a China, Syngenta, depois a Bayer, da Alemanha, depois a BASF, da Alemanha. Em quarto vem a Coterva. Aí você tem os fertilizantes, aí é mais concentrado ainda, que é nitrogênio, fósforo e potássio, que é mais da mineração, né? Então vem a Nutrien do Canadá, a Yara da Noruega. Aí vem o setor de maquinários agrícolas, que também a John Deere, a CNH e a AGCO, elas acabam controlando 95% do mercado de tratores no mundo. Então é super concentrado o mercado de maquinário agrícola. Aí você tem as tradings, as comercializadoras, né, que seriam as grandes intermediárias da atual cadeia.
Aí a gente está falando de Cargill, a Cofco, que é chinesa, a ADM, a Bunge, também é um mercado, também é uma etapa da cadeia concentrada por corporações. Depois vem o processamento de alimentos, aí vem Nestlé, PepsiCo, JBS, que é brasileira, Tyson Foods, que é norte-americana. E, por fim, os grandes supermercados varejistas, que nessa situação de e-commerce, vem coletando muitos dados dos consumidores, mas também vem se colocando como compradoras diretas de produção dos pequenos agricultores. E também vem facilitando a imposição de preços, que é a história do leite, a história que o Marcelo estava colocando, que eu acho que a gente não tem que deixar para o futuro, é uma questão atual. A cadeia agroalimentar industrial atualmente é muito concentrada. A seção, né, dos supermercados, a gente tem o Walmart, Carrefour, mas a gente já tem Alibaba, né, a gente já vê o e-commerce também hegemonizando o varejo físico também, que são lojas mistas, híbridas, né, que tem físico e tal. E você vê a Amazon participando cada vez mais desse setor. Então, você já tem uma estrutura, desde a Revolução Verde, que vem assumindo a concentração de várias etapas da cadeia, e, por outro lado, com a digitalização da agricultura, você vê uma infraestrutura que só quem consegue fornecer são também as Big Five, as Big Data, aquelas que estão fazendo algoritmos, softwares, e também robôs como os drones, os sensores agrícolas, que vão ser instalados em tratores que são gestionados por GPS, de forma automática, robotizada, com a inteligência artificial, enfim. E aí a gente vê Microsoft, que já tem essas todas, né? Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Google, a própria Alibaba, já tem softwares, estruturas de nuvem e estruturas de processamento de dados agrícolas para fazer consultoria agrícola dessa agricultura de prognósticos, né? Então, você coleta, a partir dos sensores remotos, a partir dos drones, informações, dados sobre a fazenda, a partir de infraestruturas que essas empresas, as Big Data, as Big Tech, fazem parcerias com essas Big Ag, com as grandes da agricultura. Então, por exemplo, a Bayer oferece a sua consultoria digital, capturando e processando os dados a partir do software e do algoritmo desenvolvido pelo Amazon Web Services. Então, você tem novos contratos entre essas corporações, numa nova relação de novos atores entre Big Data, as Big Tech, e as Big Ag, que são setores já muito concentrados. Então, existe uma real questão sobre, concentração ainda maior da cadeia, novos tipos de arranjos de contratos, né? Até, por exemplo, na hora de você consertar um trator, o agricultor não vai poder consertar esse trator, porque existe a John Deere, que tem um contrato com um software instalado da Amazon para processar os dados e enviar para a nuvem, e aí você só pode mexer naquele equipamento agrícola com a tecnologia da John Deere, ou a tecnologia da Amazon. Então, você mesmo então, existe uma dependência tecnológica também de corporações do norte global por esse novo pacote tecnológico da agricultura 4.0. Assim como nós tivemos um pacote tecnológico da Revolução Verde, que era sementes híbridas ou transgênicas, associadas com agrotóxicos, associadas com maquinários, que levou a essa ultraconcentração da cadeia hoje, também a gente vê uma agricultura 4.0 que coloca a entrada de novos atores, as Big Tech, e o e-commerce, que a depender da qualidade da captura dos dados e dos negócios com dados, também acabam se posicionando bem ao longo da cadeia para também concentrar ainda mais essa cadeia. Então, a gente tem essa preocupação dentro do GRAIN, que vem monitorando, também o ETC Group vem monitorando, né, com dados, né, da concentração das cadeias. A gente tem essa preocupação de novas aquisições e fusões para concentração ainda maior da cadeia, alijando ou excluindo os agricultores do seu direito ao livre uso de sementes crioulas, sementes locais, agroecologia, ou seja, com menos dependência dos agrotóxicos e desse pacotão tecnológico corporativo, para desenvolver uma agricultura de agricultores, e não uma agricultura com concentração fundiária e sem agricultores. Então, existe aí uma questão.
A outra questão que eu queria colocar é dos intermediários. Eu não sei se... eu acho que existe esse primeiro momento mesmo que é praticado um dumping, né? Você até coloca um dado muito interessante, que em um dia a Alibaba, né, no Alibaba Single Day Shopping Festival, né, em 2019, eles lucraram 7,4 bilhões. Aconteceu a mesma coisa na Índia, em que a Amazon e o Walmart, eles detêm 2/3 do setor varejista digital na Índia hoje. Então, o Walmart, ele entra na Índia em 2016, ele compra a maior loja varejista da Índia, que é o Online Jet. 2 anos depois, em 2018, aí ele adquire o Flipkart, que também era a grande plataforma, né, de negócios de compra e venda digital, do e-commerce. Depois você vem a Amazon, que também compra vários setores, aí você tem lá 6 dias de festa, que é o Diwali. E também eles lucram 3 bilhões de dólares em 6 dias, e aí os pequenos varejistas, os pequenos revendedores, os pequenos comerciantes, ou seja, os pequenos intermediários, são excluídos da cadeia. Então, era um momento de 6 dias que essas pequenas famílias que participam da logística de compra e venda, nas feiras livres, na hora de vender na rua, nessas feiras de rua, ou nos pequenos comércios, elas foram excluídas. Então, eles construíram vamos fazer um boicote contra a Amazon e o Walmart, que estão hegemonizando, e aí, numa extração muito grande de valor, de concentração, para esse e-commerce. O Facebook, junto com um fundo private equity também dos Estados Unidos, ele acaba comprando a Reliance Jio, que também é uma loja digital grande ali na Índia, e aí o WhatsApp passa a ser não só uma rede social, mas também ele fornece uma plataforma de transação de compra e venda. Então, o WhatsApp, hoje, ele primeiro angariou, né, consumidores, né, no mundo inteiro apenas para trocar ideia, só que hoje é a maior plataforma em que você pode fazer transações comerciais, inclusive com a sua moeda digital. Então, aí você tem o Facebook entrando como uma empresa plataforma parecida com o Uber, e aí que vai competir também. Então, eu falaria aí da questão dos intermediários. Existe um novo intermediário, que são essas empresas plataforma, com alto potencial de concentração, eliminando pequenos intermediários, principalmente em países como o Cheng coloca, que não tem aí um comércio ultra concentrado. No Brasil a gente já tem mais, mas, por exemplo, no Nordeste e no Norte, você não tem tanta presença nesse comércio mais do pequeno agricultor, das tradings. Você vai ver as tradings no Cerrado, que são zonas de expansão para exportação. Mas existe esse comércio interno de mandioca, de farinha, né, enfim, que quem são os intermediários são pequenas famílias. É claro que existe aí uma relação de preços, né? Mas você tem uma logística de transporte em pequena escala, as feiras livres em pequena escala. Com as plataformas, esses pequenos acabam se uberizando, ou seja, eles acabam sendo muito mais entregadores das plataformas do que microempresários ou pequenos negócios, eles acabam sendo capturados por essa uberização da economia. Então, eu colocaria um pouco dessa preocupação da eliminação de pequenos revendedores e pequenos comerciantes, e aí a questão do trabalho. A gente vê também ali no Grain que existe um trabalho que está voltando para o campo, mas também muitos migrantes e um trabalho precarizado. As estufas de avocado, você precisa, a regulação térmica dessas estufas, a gente está vendo vários relatos, como os trabalhadores do fumo, que é uma indústria também que tem um trabalho precarizado muito grande, que para fazer a regulação dessa integração digital, existe também um trabalho sem carteira de trabalho, um trabalho baseado no achatamento, né, de salários e de flexibilização dos direitos trabalhistas,
para assumir determinadas tarefas que o próprio agricultor não quer assumir. Então, existe aí um debate sobre a flexibilização do trabalho, além dessa uberização dos novos intermediários. E aí, só para terminar minha fala, a questão das agtechs, né? As novas startups do agronegócio, que não só fornecem produtos agrícolas e consultorias agrícolas baseada em dados, que é da agricultura 4.0, mas também oferecem oportunidade de conectividade no campo, e aí vem toda a batalha do 5G, e também microcrédito. Já que elas têm dados sobre clima, dados sobre solo, elas conseguem negociar com o sistema financeiro microcréditos para revender esse microcrédito para os pequenos agricultores. Então, essas agritechs estão crescendo muito, oferecendo esse novo pacote tecnológico, que geralmente tem propriedade intelectual das corporações, né, robôs, inteligência artificial, enfim, mas embutido com esse microcrédito. E esse microcrédito só pode ser acessado se você realmente compra aquela semente da prescrição baseada em dados, aquele tipo de agrotóxico da prescrição baseada em dados, ou seja, essa prescrição da agricultura 4.0 acaba fortalecendo esses novos arranjos, esses novos contratos entre Big Techs e Big Data, junto com o microcrédito rural. Então, você acaba também proporcionando um novo ciclo de endividamento dos pequenos agricultores. Isso está acontecendo. Aqui na América Latina está crescendo essas agritechs. Num primeiro momento, são novas startups, mas quando elas começam a crescer, como a Agrofy da Argentina, que é a maior startup da América Latina, as empresas, as Big Ag, as grandes da agricultura, começam a comprar ações exatamente para comprar os créditos. Elas fazem empacotamento de dívida. Elas compram os créditos que a Agrofy, como uma empresa tecnológica e de serviços financeiros para dar microcrédito, então a Iara, os fundos de capital, de risco da Iara, que é de fertilizantes, da Bayer, da Brasil Agro, da Cresud, eles compram participação, o capital de risco, ele entra e compra participações nesse empacotamento de dívidas. Então, aí existe essa questão. E isso acaba levando à financeirização do sem banco. A gente está vendo isso com o Pix no Brasil. Então, a gente tem 60 milhões de pessoas no Brasil que não têm conta bancária, seja porque os bancos exigem, as agências bancárias estão longe do âmbito rural, muitas vezes, ou exigem CPF, RG, exigem endereço fixo, coisas que o pessoal no mundo rural muitas vezes tem dificuldade de documentação, tem dificuldade de acesso a essas agências bancárias. Com as plataformas digitais e as moedas digitais, como, por exemplo, o Pix, basta um telefone celular e conectividade. Existe um dumping no momento atual e que está desbancando o sistema financeiro tradicional, então você não paga mais as taxas dos bancos, né, o TED, o DOC, é tudo livre de taxas nesse primeiro momento, mas no segundo momento você tem o quê? Uma concentração de algumas plataformas digitais e moedas digitais que vão poder jogar o preço lá em cima também, né? Então, existe aí pessoas que não têm o fluxo de dinheiro, a moeda está cada vez mais digitalizada, não fixa, e os fluxos comerciais estão cada vez mais financeirizados. As pessoas estão passando pelo mercado financeiro para fazer compras de bala, né? Hoje em dia as pessoas pedem doação na praia, aqui no Rio de Janeiro. Eu não tenho dinheiro, me faz um Pix. Então, isso está passando por uma financeirização do sem banco. Como grande parte das pessoas não bancarizadas estão nas áreas rurais, e com essas agtechs, existe um mercado exponencial de crescimento para financiarização nas áreas rurais.
né? Então, aí, na América Latina, são 70 milhões de pessoas, no Brasil, só nas áreas rurais. A Microsoft, junto com o IICA, está fazendo um mapeamento muito grande para levar conectividade e aí sim deixar operar a agricultura 4.0 para levar microcrédito e tudo mais. Para terminar a fala, que eu já me alonguei muito, para esses agricultores conseguirem acesso a esse microcrédito, eles precisam, no mínimo, ter direitos de propriedade. Ele tem que ter direito de alienar, colocar aquela terra em garantia. Então, está havendo também não só a financiarização da agricultura, mas a financiarização a digitalização da agricultura, mas a digitalização da terra. Estão fazendo cadastros de terras no mundo digital e também dos registros dos documentos de cartório para facilitar os títulos individuais de propriedade. A introdução da terra, não mais como área pública, unidade de conservação, terra indígena, quilombola, mas você faz uma regularização fundiária, você tem os dados, né, para conseguir regularizar essas terras no mundo digital de uma forma como se fosse propriedade privada. A propriedade pública não pode ser dada em garantia, nem as terras indígenas, elas não podem ser alienadas, vendidas, compradas e vendidas e dadas em garantia, como a propriedade privada. Então, a regularização fundiária promovida pelo Banco Mundial, chamada regularização fundiária de mercado, está se baseando muito na digitalização dos cadastros de terra, encobrindo uma grilagem histórica de terras sobre terra pública. Tem gente utilizando o CAR, o Cadastro Ambiental Rural no Brasil, desenhando propriedade privada dentro de unidade de conservação, dentro de terra pública. E aí, colocando isso como fundamento para acesso a financiamento, para regularização fundiária individual. Então, existem alguns problemas que a gente está mapeando e que, claro, para terminar, o Cheng coloca aqui que eu achei muito interessante, parcerias da universidade com aquela rede, você coloca uma rede que está surgindo, eu não vou, que é a juventude junto com os agricultores, né, fazendo treinamentos e tal. Então, eu acho que existe uma oportunidade muito grande, porque a juventude está indo embora. Quando você vê que tem conectividade, quando você vê que tem oportunidade para fazer a compra direta, a venda direta no campo, existe mais estímulo para a juventude, para não ficar um campo de velhos e de mulheres que vão cuidar desses velhos, né? Então, esse retorno ao campo, eu acho que a gente pode utilizar de uma forma interessante. Vários grupos estão utilizando, como o MST e também o MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, estão utilizando o WhatsApp e outras coisas para fazer isso. Mas a gente tem que se perguntar sobre como poder fazer esse tipo de retorno ao campo, mas que não parta do princípio de uma nova etapa, de uma concentração ainda maior no setor da agricultura e uma concentração maior de terras também, né? Então, a gente tem um problema sério para resolver, a gente tem que pensar nisso desde já. São alguns elementos que eu coloco para o Cheng, eu sei que é muita coisa, mas que a gente deveria começar a debater isso já, para não se tornar uma nova revolução verde, dando cada vez mais poder para pouquíssimas corporações e famílias numa concentração de terra e renda, excluindo os agricultores da prática da agricultura, né? E da possibilidade de gerar renda. É mais ou menos isso. Obrigada, gente. Sim, Larissa, nossa, gostei. A Tica me fala, a Larissa é muito crítica, que eu gosto. E eu gosto do seu ponto de vista e também muitas reflexões, né? Acho que é muito importante. Se tem chance, a gente pode desenvolver algumas juntos, fazendo um artigo, vamos nessa área, né? Eu queria comentar muito nas suas faladas, mas por causa de a gente tem pouco tempo, mas então eu passo primeiro para Marco e depois eu vou fazendo respostas depois juntos. Pode ser? Então, Marco, por favor, é muito importante ter você, porque você agora vive em Shanghai, né? Então, que pode mostrar que eu não falar todas as coisas errado. Então, bem-vinda, Marco. Me escutam agora? Obrigado, Chan. Bom, é curioso, eu estou aqui em Xangai, né, das maiores cidades do mundo, atualmente em lockdown, e para falar da China rural, então é um pouco irônico, mas felizmente nós tivemos duas excelentes falas anteriores, e acho que
O Marcelo trouxe vários elementos que eu também tinha preparado aqui, e acho que também a Larissa deu uma aula para a gente sobre a tragédia, né, global do agronegócio, né, que está, enfim, simplesmente destruindo o planeta, destruindo os recursos naturais, e não há dúvida de que a sobrevivência da humanidade depende de uma mudança na matriz de produção de alimentos, né? Isso acho que está evidente, já está mais do que provado, e também acho que um pouco nessa linha da Larissa, né, mostrar como que também o avanço tecnológico em grande parte do planeta tem servido a esse projeto, né, e tem, digamos, tornado esse projeto ainda mais sofisticado na sua concentração, na sua dominação sobre a força de trabalho no campo, e isso, de fato, é um dos grandes desafios que nós temos no mundo inteiro nos próximos anos, né? E claro que a gente, no Brasil, precisa pensar isso seriamente, porque a gente está num dos países onde o agronegócio é mais avançado. Bom, mas então eu vou rapidinho, acho que não tem muito tempo, né? A Egli já falou para a gente aqui que temos menos de 10 minutos, e então eu vou tentar ser muito breve, mas só lembrar, acho que assim, é uma coisa interessante, né, de ver como a estrutura fundiária, como é tão diferente, né? Brasil e a China, acho que o Tian já falou, né? Quer dizer, o Brasil é um dos países, a segunda maior concentração de terra no mundo, né, só perde para o Paraguai, mas que é um país pequeno, então, né, é uma outra escala, enquanto que a China é o contrário, né? E a China ainda tem hoje, vamos lembrar, são 600 milhões de pessoas vivendo no campo. São quase 3 Brasis que vivem no campo chinês ainda hoje, né? Então, isso também, historicamente, faz com que o campo, né, e os camponeses tenham um peso, inclusive político, muito grande aqui na China, né? Também essa divisão de terra na China, essa distribuição de terra na China, muito mais igualitária, também permitiu, historicamente, desde a Revolução em 49, uma espécie de quase que um seguro de vida para centenas de milhões de pessoas, né? Porque nos momentos de crise econômica que o país viveu, né, várias nesses últimos 70 e poucos anos, 73 anos desde a Revolução, as pessoas sempre tiveram o seu pedacinho de terra para voltar como refúgio, né, para voltar da cidade para o campo e ter pelo menos como sobreviver, né, pelo menos ter o que comer. Então acho que isso também coloca, aí quando a gente já vindo para o nosso debate sobre a questão do comércio online e tal, eu acho que isso também mostra, ou esse dado também explica algumas consequências distintas do que a gente tem visto, né, em países como o Brasil. Então, por exemplo, o fato de que a maior parte da pobreza chinesa, né, se concentre no campo, fez com que, por exemplo, o campo fosse, né, digamos, o palco principal dos programas de alívio da pobreza que o governo chinês implementou desde 2013, né, sob a presidência do camarada Xi Jinping. E foram mais de 100 milhões de pessoas que saíram da extrema pobreza, né, graças aos programas do governo, e, na verdade, em uma parte considerável, né, dessa melhoria nas condições de vida veio justamente do comércio eletrônico. Acho que o Tian já colocou aqui, né, um pouco também dos perigos e dos riscos a longo prazo, né, desse projeto, mas é fato que nos últimos anos isso representou um avanço nas condições de vida. Então, só para alguns dados, por exemplo, tem uma das plataformas, chama Pinduoduo, que é uma plataforma interessante porque é uma das grandes plataformas de comércio em geral da China hoje, mas uma plataforma que foi fundada por 2 ex-camponeses, né, 2
filhos de camponeses que foram estudar, vieram para a cidade, para a universidade, e depois depois que terminaram a universidade, criaram essa plataforma, que hoje é uma plataforma gigantesca, multibilionária. Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, em 2019 eles venderam em produtos agrícolas mais de 100 bilhões de reais, em 2019. E em 2020, né, houve uma alta de quase 200% em pedidos, né? Então, o crescimento é muito grande. Foram mais de 500, hoje tem mais de 500 mil contas nessa plataforma, no país inteiro, que vendem produtos diretamente para os consumidores nas cidades médias e às vezes cidades grandes. A mesma coisa a Alibaba, né, que está projetando para esse ano vender 300 bilhões de reais em produtos agrícolas, e o WeChat, que é o WhatsApp daqui, né, que também já virou uma plataforma, enfim, como a Aissa estava colocando, né, uma plataforma que hoje também é muito usada para o comércio, mas que de fato tem beneficiado centenas de milhões de chineses no campo, né. Só para vocês terem uma ideia, a renda rural per capita na China, entre 2013, quando começa o programa, né, de alívio da pobreza, e 2019, são os últimos dados que estão no Statista, a renda per capita média passou de R$ 6.700 anual, né, para R$ 14 mil, quer dizer, ela mais do que dobrou em 6, 7 anos, né. Então, mais uma vez, acho que então tem um papel importante, pelo menos nesses últimos anos, né, a curto prazo, digamos, o e-comércio teve um papel muito importante. E acho a coisa mais interessante, para além da questão da economia, acho que é uma questão também cultural, né? Acho que isso que o Chang também abordou isso, o Marcelo também, dessa questão do retorno ao campo que tem acontecido, né? Isso também está ligado a um projeto grande, ousado do governo, uma campanha que eles chamam de revitalização rural, né? Que é uma ideia justamente que o governo também do Xi lança alguns anos atrás, e que, claro, está ligado, evidentemente, que é a economia, mas também tem uma questão de um resgate cultural, né? E aqui, aí eu vou arriscar aqui uma análise, o Chang me corrija, por favor, com toda a autoridade de um chinês, mas o que a gente percebe um pouco nos últimos anos aqui na China é que a relação, primeiro é isso, né, quer dizer, a relação com o campo na China ainda é muito forte. No Brasil também, quer dizer, se a gente pegar as últimas duas gerações atrás, 3 gerações atrás, estava todo mundo no campo. O Brasil também viveu, né, um processo de urbanização muito rápido. Mas na China, por conta claro, da dimensão, ainda são 40% da população ainda é rural, você ainda tem uma identidade camponesa, mesmo dos habitantes da cidade, que ainda é muito forte. Um dia desses, a gente estava, uns meses atrás, estava procurando casa, né, um apartamento e tal, para mudar, e aí tinha um corretor imobiliário, né, que, enfim, veio ajudar a gente e tal. E aí, depois de horas andando para lá e para cá, pelas ruas de Xangai, eu perguntei para ele, mas de onde você é? Aí ele falou, eu sou de Anhui, que é uma província mais para o norte, né? Aí eu falei, mas que cidade? Ele falou, uma cidadezinha pequenininha, um povoado e tal. Aí eu falei, mas muito interessante, mas e você... Então, quanto tempo que você é corretor imobiliário e tal? Ele falou, faz pouco tempo, mas na verdade eu sou mesmo camponês, né? Então, isso assim, é um rapaz jovem, devia ter uns 25 anos de idade, né? Então, assim, a identidade camponesa, ela permanece, as pessoas vêm para a cidade, né, e continuam se vendo como camponeses, né? Então, eu acho que isso é um aspecto cultural que, em alguma medida, né, teve uma transformação nos últimos 30, 20 anos muito forte, né? Mas o que a gente percebe um pouco é que tem, ao mesmo tempo, tem um resgate, né, de uma valorização, uma revalorização dessa cultura depois de umas 2, 3 décadas em que, evidentemente, que o crescimento econômico, a urbanização
aceleradíssima, deslocou muito, um pouco dessa identidade, né? E é interessante porque acho que isso é muito similar também em relação da China com o Ocidente. Com o Ocidente, eu digo o Norte global, né? Uma relação que foi durante pelo menos 3 décadas de um certo fascínio, principalmente com os Estados Unidos, né, com milhões de chineses indo estudar nos Estados Unidos, na Europa, e que hoje, inclusive, pelas tensões geopolíticas também, a China também está começando a mudar um pouco a sua visão em relação ao norte global, né? Isso, enfim, parênteses à parte, acho que isso vai ser muito bom para o sul global estrategicamente nos próximos anos, porque, enfim, a China se reaproxima, né, da gente no sul global. Mas, enfim, já indo para o final aqui, acho que só para também contar mais uma historinha, e acho que para servir um pouco, talvez aí de provocação para as nossas mentes combativas brasileiras, a gente, enfim, eu tive a experiência tive a oportunidade de ir para Guizhou, que é uma província no sudoeste da China, e a gente foi visitar alguns projetos de alívio da pobreza, todos os projetos no campo, em geral cooperativas, né, que foram formadas ali com o suporte do governo, do Partido Comunista e das comunidades locais, das lideranças locais, dos camponeses. E numa dessas pequenas cidades a gente viu um projeto muito interessante, que talvez valesse a pena, viu, Tian, a gente talvez tentar aí mais para frente dialogar com eles e tentar trazer essa experiência, expor essa experiência aí no Instituto, que foi a criação de uma pequena plataforma online, um aplicativo local, chamado, aí desculpa meu péssimo mandarim, Tian, mas chamado Ixijifu, e que na verdade eles criaram essa plataforma, então uma pequenininha, ali só da região, poucas cidades ali no entorno, pequenas cidades no entorno, e que na verdade era ao mesmo tempo uma plataforma para venda de produtos dos camponeses, batata, cenoura, cebola, mas que ao mesmo tempo funcionava com a lógica das redes sociais. Então as pessoas podiam tanto postar a sua, olha, compra a minha batata, que é a melhor aqui da região, mas também postar um vídeo, né? E aí a gente, por exemplo, conheceu uma senhora camponesa, artista, música, e que começou a fazer uma minissérie, uma pequena série de vários episódios de 1 ou 2 minutos sobre as histórias locais, né? E nessa plataforma, as pessoas quando você postava, por exemplo, um vídeo desse, de acordo com o número de curtidas que a pessoa recebe, ela ia ganhando créditos, e esses créditos eram trocados por produtos, por eletrodomésticos, por panela de arroz, panela elétrica que eles têm aqui de arroz, ou por uma máquina de lavar, e isso tudo feito com parcerias, né, do governo local, com algumas empresas locais, mas tudo feito, digamos, nesse grande guarda-chuva do projeto de alívio da pobreza. Então a gente achou muito interessante e lembra um pouco essa plataforma local. Por exemplo, enfim, eu não estou acompanhando, mas a gente viu notícias sobre isso, que a Prefeitura de Araraquara criou, né, para os taxistas, e que, enfim, em vez de taxistas darem 30% para o Uber, acho que, se não me engano, 5%, ou um pouco mais do que isso, vai para a plataforma e o resto fica com os taxistas, com os trabalhadores, né? Então, acho que, só para fechar, então, o que eu vejo aqui na China, acho que em geral, mas nesse caso específico, né, da questão do comércio eletrônico ligado à produção, à pequena produção, né, produção rural da agricultura familiar, são muitas experiências, né, que estão pipocando no país, e que eu acho que valeria muito a pena, talvez, e acho que o Tian, né, a pessoa melhor capacitada para fazer essa ponte, de talvez trazer alguma dessas experiências, porque, enfim, se tudo der certo, né, e a gente ganhar as eleições em outubro, nós vamos precisar reconstruir esse país, né, e vamos precisar reconstruir a agricultura familiar, que foi muito prejudicada nesses últimos anos, né, desde o golpe, enfim,
e que a gente tem aí provavelmente a China pode trazer para a gente alguns exemplos muito interessantes, muito criativos, né, dos potenciais que esse instrumento, né, como o Marcelo também lembrou, e o texto do Chang, né, de cortar o intermediário, né, mas enfim, dessas possibilidades criativas que a China hoje, das experiências que estão pipocando em todo o país, e que eu acho que serviriam muito para a gente, né, em termos aí, claro, não para copiar, mas pelo menos para entender a lógica e poder a gente no Brasil também vir com as nossas próprias soluções. Então é isso, desculpa, sei que já estamos com pouco tempo, então vou ficar por aqui e agradeço muito o convite, Chang, e agradeço aí também as ótimas intervenções do Marcelo, da Larissa, enfim, a gente continua o debate daqui para frente. Muito obrigado. Muito, muito obrigado, Marco. Eu sempre gosto de conversar com pessoas que da fora, que moram na China. Acho que uma lens, uma perspectiva bem legal para eu entender, né, o que a China o que a China está fazendo para se tem algumas ponto boa, ruim, né, para a gente dar uma referência. Então, seguir com o que você fala no último ponto, que eu estou fazendo o segundo boletim sobre Taobao Village, né? Eu queria dar uma olhando bem mais especificamente como funcionando nesses tipo comercial eletrônico rurais. Dentro deles tem alguns problemas para voltar o que você falou e também juntos com a Larissa falou. Eu vou responder um pouco mais rapidão. Desculpa, Egri, né? A gente demora um pouquinho, mas acho que é um assunto muito interessante mesmo. E aí, o que Marco traz para nós, esse exemplo na sua pesquisa na Guizhou, né? Acho que é isso exatamente, porque Guizhou, um estado na China, é bem, tipo, não tanto desenvolvido do que o resto, né? Tem bastante populações em pobreza lá na Guizhou. Então, o que o Marco fala sobre esse online streaming, né? Eu já falo, tipo, por exemplo, hoje no Brasil, a gente tem pessoas vendendo coisas na Instagram, né, na TikTok. Mas esse já tá funcionando há alguns tempos com esse comerciais eletrônicos rurais na China. Pessoa vender, pessoa traz turistas para regiões pelo online streaming. Porque com online streaming você pode mostrar onde você planta esses produtos. Você pode mostrar todo dia qual a água, qual a fertiliza você está usando, esse produto está perfeito para mostrar para consumidores. Então tem algumas confianças com pessoas que estão fazendo isso. Né? Também tem outros artistas fazendo na online streaming pelos não convencionais com esse Alibaba, mas com outros, né? Com esse Kwai e também com esse TikTok. Né? E eu lembro, antigamente, eu fiz uma tradução para essa empresa chinesa chamada Kwai, aqui no Brasil, talvez você sabe, né? Semelhante do que TikTok. Ele está procurando essas pessoas aqui na rurais, no Brasil, que é famoso, tem algumas habilidades ou algumas skills, é muito bom, para mostra uma história de essas pessoas, para essas pessoas conseguir ganhar algumas rendas. Então, fui para rurais, conversando com algumas jovens, por exemplo, eu lembro, tem uma jovem que ele está numa família pobreza, ele tem que estudar na faculdade, na noite, está fazendo isso com essas empresas de lixos, está no dia, tem que se cuidar. Então, essa empresa, Kwai, né, ele fala, tipo, nossa, ele vai ser nossa celebrity no futuro. Porque a gente, na China, a pessoa gosta dessa história de pessoas que estão tanto eliminadas para outras pessoas, para outros jovens, para seguir. Olha só como a pessoa de outros países está fazendo a vida, né, para ver a nós. Né, não tem, tipo, às vezes que tem condições, mas, por exemplo, na escola pública, mas não estuda bem algumas coisas. Então, essas coisas, acho que pode, né? A gente pode fazer mais pesquisa nessa área
para o futuro do Brasil, né? Como a gente vai desenvolver. E também o que Marco falou sobre essa identidade de rurais, essa é uma coisa realmente para quem faz pesquisa sociologicamente, economia, essa divisão de urbano e rurais é muito forte, porque tem tantas discriminações dentro. Por isso, né, hoje não tem tempo para abrir assuntos sobre RUCO. Essa é uma coisa institucionais fazendo discriminações para pessoas que nascem na rurais. Mas, claro, tem histórias. Hoje, que se você nasce na rurais, você naturalmente tem direito para acesso com terra. Então, você pode ter terra, mesmo que você não tenha emprego na urbano, você ainda pode voltar para rurais fazendo agriculturais. Então, tem algumas conexões com histórias, com alguns beneficiários, mas ainda tem divisões. Por isso, o que o Marco fala, né, essa pessoa jovem está morando na cidade, mas ainda tem uma identidade muito grande de rurais. E volto para esses comentários de Larissa, e gostei muito, porque aponta muitas coisas que eu posso fazer mais pesquisas, né? Por exemplo, sobre esses microcréditos, né? O que a Larissa fala, suas ocupações, na verdade, foi alguns 2, 3 anos que a government já está fazendo na China. Por exemplo, antigamente tem esse Ant Group, se Marco conhece, né? Mai Jinfu, que da Alibaba, que está dominante, oferta mais, não muito burocrática, não muito burocrática para oferta de microcrédito para camponeses, mas para tudo, na verdade, para todas as pequenas empresas. Mas problemas também, tem algumas conflitos em termos de poderes, em termos de muitas coisas. Também pode ter potencial de dominâncias de uma empresa grande, dominantes, todos sementes, fortaleza, todas as coisas rurais, né? Então, já tem essas regulações nessa área na China, mas a gente ainda pode criticar como funcionando, porque por isso a gente fala do shadow banking, né? Se o setor banco convencionais não conseguiu com certeza vai criar do shadow banking, mas essas coisas a gente ainda pode debater. E aí, outras questões que a Larissa traz para nós, acho que é muito importante para a gente repensar mais profunda. Quando a gente tira esse middleman, traz outro middleman, será boa ou não, né? No meu ponto de vista, antigamente eu pensava, esse middleman, antigamente, tem famílias, né? Mesmo que ele faz muito ruim para pequenas agricultoras, mas a gente sabe o que ele ganha, tem uma família na fonda, ainda não é um grupo de poderoso de empresas, né? Mesmo ele vai ganhar, mas a gente sabe, ele vai ganhar para famílias. Mas hoje, como substituir isso com uma empresa grande, gigante, ganha tantos dinheiros, desconectado com a vida do povo, né? Nesse caso, acho que a gente tem que pensar também. E outra coisa para a gente pensar também, hoje, se a gente fazendo tantas modernizações de rurais, torna-se rurais para a cidade, esse realmente é o que a pessoa gosta ou não. Conectado com o Marco falo, que, por exemplo, na rurais, eu vi alguns estudos, case studies nesse Taobao Village, eu vi muito claramente que pessoas idosas na Taobao Village fazendo uma distinct do que resto, do que jovens, porque eles sentem muito inversões disso, modernizações, mudando a vida, torna-se uma cidade. Tem problemas com trânsito, tem problemas de poluição, tem problemas de conflitos nas rurais, e também a rurais é um cenário não tanto ecológico, né? Então, essas coisas, como também Larissa falou sobre esses cooperatives na China, né? Esse nome é Nova Reconstruções Rurais. Essa é uma coisa que eu também gosto, porque esse instituto é não governamental, bem mais acadêmico. Tem tantas universidades participando nesses projetos, que para qualquer universidade tem instituto de agricultura, estudantes voluntários vai para esses todos lugares rurais para fazer pesquisa, alguma faz pesquisa de sociologia, alguma faz de economia, alguma faz realmente na agricultura, né? Então, acho que esses
esses tipo novos institutos pode ter mais poder, né, no futuro. E aí acho que não conseguiu mapa com todos os pontos que a Larissa e Marco falam, mas eu gostei muito da nossa conversação hoje para ajudar, né, nossa segundo boletim. E aí, então, eu permito talvez a última palavra a cada um para a gente fechar hoje nossa conversação. E vamos conversar com Larissa, pode ser? Agradecer muito, eu acho que é uma oportunidade muito rara da gente conseguir realmente trocar ideia um pouco mais profunda sobre a digitalização do campo e com alguém que traz essa bagagem toda da China, né? Então, agradecer muito, inclusive, o debate com o Marcelo e o Marco. Eu acho que a gente pode tentar construir coisas interessantes a partir disso aqui, eu acho que pode ser uma primeira coisa, mas desenvolver um pouco melhor nessa coisa que o Marco fala, né? Se a gente ganhar, e espero que ganhemos, existe uma centralidade dessa questão ecológica na agricultura, a juventude no campo, o que é agricultura familiar, como um governo pode governar para exportação de grandes commodities, mas também, principalmente, olhar para o abastecimento público, popular, combate à fome, o que o sistema da agroecologia tem a contribuir para desafiar um pouco essa hegemonia do agronegócio que destrói, que realmente nos impede de construir uma sociedade mais igual, né, com uma distribuição maior de renda e riqueza. E tentar pensar como essas tecnologias, porque o problema não é tecnológico, o problema é político, né? Quem detém o controle dessas tecnologias, quem detém os dados sobre isso, né? E a finalidade política que nós queremos. Então, eu acho que ressignificar isso para fortalecer o nosso processo democrático de distribuição de renda, de fortalecimento do campo, né? Eu acho que é possível, é um desafio enorme, e é um prazer estar aqui com vocês para a gente conseguir, pelo menos, começar a aprofundar temas tão polêmicos, mas que a partir, eu acho que das esquerdas e dessa juventude que está vindo aí, como esses novos aplicativos locais, de software livre de open source, né? São várias as oportunidades também que a gente pode explorar. Inclusive, essa infraestrutura de conectividade com mais participação pública, não tanto deixar tudo com a Microsoft. Só um parênteses, a Microsoft hoje, ela dá toda a infraestrutura do eGov, né? Então, é uma coisa, toda a digitalização das pastas de governo. Na época da Dilma, existe uma outra concepção, né, a partir de uma infraestrutura de open source, e estatal, né, porque tem várias questões de segurança nacional aí também, né, então tem várias coisas para a gente pensar em relação à digitalização, e estamos aí para contribuir, com certeza, para propostas propositivas, embora eu tenha colocado muitas críticas, mas acho que é importante para a gente chegar a sínteses importantes nesse processo para frente. Obrigada, gente. Com certeza, Larissa, muito obrigado. E vamos passar para Marco, por favor. Eu assino embaixo o que disse a Larissa. Não vou nem falar muito mais. Disse tudo. Bom, queria só então agradecer mais uma vez a possibilidade do debate. Né? Acho que aprendi muito hoje. E acho que só reforçar isso. Eu estou convencido de que é isso. A China é um laboratório de experiências sociais gigantesco, né? E acho que isso se acelerou nos últimos anos. Eu acho, inclusive, do ponto de vista de várias... A China está na fronteira de várias questões muito complexas, por exemplo, a regulação justamente das big techs, as regulações de algoritmos, coisas que a China tem debatido aqui intensamente, né, e debates que estão passando ainda muito longe, né, no Ocidente. E acho que, sobretudo, nas experiências do campo, a gente também tem muito intercâmbio para fazer, porque uma coisa interessante, né, a China, justamente porque a China tem uma estrutura fundiária que é baseada na pequena propriedade, a China desenvolveu uma série, né, de tecnologias, por exemplo, de maquinário, né, para pequena propriedade, que a gente mal encontra no Brasil, porque toda a indústria brasileira, em geral multinacional, né, foi feita a partir da matriz do agronegócio de grande escala.
E a China tem aqui, por exemplo, uma riqueza de maquinário para pequena propriedade, para pequena agricultura familiar, que a gente precisa, que a gente não tem acesso, né? Então, acho que é desde a questão da fronteira mais tecnológica, da regulação de algoritmos, até questões que não são nem tão, né, são coisas até mais básicas da modernidade, da indústria, que são o maquinário para pequenas propriedades. Acho que a gente tem um campo gigantesco aí para avançar no intercâmbio com a China. E aí eu tenho certeza que se tudo der certo e a onda virar, ano que vem a gente vai fortalecer esse diálogo, esse intercâmbio, e acho que espaços como esse do Instituto Lula vão ser muito importantes. E figuras como o nosso caro Chen, né, que consegue transitar entre o mandarim e o português, vão ser pontos muito importantes para esse diálogo. Muito obrigado. Tá ótimo, Marco. Muito obrigado. E a última vai para Marcelo, por favor. Ótimo. Eu também assino embaixo o que falou o Marco. Vamos um assinando embaixo do outro aqui. Mas é ótimo, gostei muito do debate, aprendi muito. Eu tenho estudado as plataformas digitais, né, preocupado aí com o impacto sobre o mundo do trabalho. E tenho dito, quer dizer, as plataformas muitas vezes são uma espécie de cavalo de Troia da financiarização, como a Larissa colocou. Isso é uma realidade, é um risco. Agora, não necessariamente elas precisam ser isso. E eu tenho um pouco a expectativa, e pelo que a gente fica conhecendo no seu boletim e outras experiências, que o Marco também nos permite conhecer pelo seu honroso trabalho de tradução de textos e notícias da China, que as plataformas podem ter outro desdobramento a depender das condições institucionais, políticas, de regulação, etc., né? Então, eu acho que isso é muito... A gente não pode jogar no lixo essas tecnologias como uma recusa ao avanço da inovação, do conhecimento, mas a gente tem que colocar elas a serviço de um projeto de desenvolvimento nacional, distributivo, igualitário, etc. Acho que esse tem que ser a nossa busca, né? E acho que, nesse sentido, o esforço do Cheng ajuda muito, e também aqui as falas, o debate, acho que ajudam muito nesse sentido. Queria só, para encerrar, Cheng, eu desconfio que você é um desses jovens que tem a cultura camponês profundamente, a sua identidade camponesa ali profundamente arraigada, apesar de morar hoje num grande selva de pedras como São Paulo, né? Mas acho que você, quando o Marco falou desse jovem em Xangai, eu me lembrei da sua história. Mas é isso, foi um prazer, gostei muito. Um grande abraço. E recomendo a leitura, para quem não leu ainda, o boletim do Cheng, que tem números muito impressionantes, como, por exemplo, eu não sabia, mas é um número gigantesco, que metade dos pequenos produtores rurais do mundo estão na China, né? É o país da pequena agricultura familiar, é nada mais do que isso. Obrigado. Eu fico muito agradeço por hoje tem tanto privado, tem primeiro meu online debate em português. Estou muito desculpa por meu português, mas eu entendo melhor, né? E também, por favor, leia se você gosta desse nosso debate, leia esse texto, porque tem muitas informações. Eu não consegui ter tempo para responder tudo, mas tem mais informações lá. E também a gente sempre fica muito feliz, recebe mais críticas. Então, muito, muito obrigado. E também a gente tem que agradecer, obrigado, Egri, para ajudar nós com as técnicas. E muito, muito obrigado. E tudo de boa. E a gente vê na próxima boletim.